Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com vocês mais uma vez o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é uma satisfação muito grande, um privilégio extraordinário poder estar comunicando com vocês em mais um vídeo. Vídeo este de cunho de ministração da santa e bendita palavra de Deus. Minha gratidão a Deus por mais um dia, pela vida que prossegue, pelo ar que respiramos, pela vida de cada um de vocês e por vocês estarem vivos e firmes e constantes na presença de Deus. Quero agradecer a Deus por cada um de vocês que contribuíram comigo financeiramente até o presente momento, que estão contribuindo, aqueles que vão contribuir e aqueles que Deus há de os levantar para que o canal A Bíblia em Foco se mantenha na plataforma e para que nós possamos estar tocando o nosso projeto Igreja Avante. Queridos e amados irmãos, ontem a gente fez uma primeira visita na casa de uma senhora bastante necessitada de ouvir o Evangelho de Cristo e nós vamos estar, a partir do próximo sábado, discipulando esta primeira alma que Deus nos deu. A igreja, a congregação vai começar devagar com aquelas pessoas que Deus vai nos dar. Lembrando, como eu disse desde antemão, que nós não somos uma divisão, nós nos desligamos há muito tempo, nós não trouxemos nada, nem uma colher de outra igreja. Tudo que Deus vai nos dar é do fruto do nosso trabalho. Nós não roubamos uma igreja, nós não trouxemos nada de uma outra igreja, nem membros, nem dinheiro, nem valor financeiro para nós estabelecer nosso trabalho, porque nós não queremos ficar debaixo de maldição. Nós queremos um trabalho limpo e honesto. Então, sábado próximo agora, lembre-se, ouvintes, sábado próximo, no horário das 19 horas, nós vamos estar discipulando a primeira pessoa que Deus nos deu. Vai ser a primeira reunião, o primeiro encontro de oração e reflexão da palavra. Vocês estão entendendo? Então será nesse sábado próximo. Vocês aqui de todas as adjacências, circo vizinhas, estão convidados a estar conosco. O endereço é muito fácil, você coloca aí no Google Maps. Qualquer entregador do Mercado Livre ou do Correio, de qualquer setor do comércio, chega aqui tranquilamente. Então se você colocar no Google Maps, não tem desculpa. O Google Maps vai te trazer na frente do nosso local, do nosso endereço. Rua Paulo Fux, número 1000. Rua Paulo Fux, número 1000, bairro Feitoria Nova, na cidade de Ivoti, após a Pontezinha e o Pesque Pague Schneider. Eu disse descendo, a Brigada Militar e a Polícia Civil descendo, a pedreira conhecida aqui em Ivoti, no bairro Feitoria Nova, você vai pegar o sentido da Pontezinha, o final do calçamento, passando o Pesque Pague Schneider, logo depois vocês vão estar no nosso endereço. O Google Maps vai te trazer na porta do nosso local de encontro. Teremos o primeiro encontro. Por que eu estou dizendo encontro e não culto? Porque nós vamos começar com encontros de orações e reflexão da palavra. Então, não é ainda uma igreja, é uma casa de oração e reflexão da palavra. Quem está entendendo? Estamos começando com endereço próprio, estamos começando em uma casa de oração. Então vocês são convidados a estar conosco nesse primeiro encontro de oração e ministração da palavra, sábado próximo às 19 horas, na Rua Paulo Fux, número 1000, bairro Feitoria Nova, cidade de Ivoti, tá certo? Nós vamos estar dando o início ao nosso projeto Igreja do Futuro. Seremos uma casa de oração, uma congregação de uma casa de oração a princípio. Vocês não vão encontrar aqui um tipo de heresia nos nossos cultos. Vocês não vão encontrar algo algum que vai te decepcionar. Se você, como diz o ditado das antigas, gosta do evangelho puro, genuíno, evangelho de arrependimento, de regeneração, santificação, perdão, sangue, evangelho de cruz, vocês são bem-vindos. Vocês vão se dar muito bem. Vai se escandalizar aqueles que estão acostumados com essas igrejas atuais que vivem somente de bagunça e baderna. Esses, com certeza, talvez nem vão pisar. E se pisar, muitos não retornarão e outros podem que se liberte e venham estar conosco. Mas o nosso trabalho será aquilo que está sendo falado no canal Bíblia em Foco. Não vem atrás
de facilidades, porque facilidade não teremos e não tivemos nem para nós conquistarmos aqui os nossos primeiros encontros, tá certo? Dito essas coisas, e vocês, quero agradecer muito a irmã Dulcilene, que até o presente momento tem me ajudado, irmão José Luiz, que até o presente momento tem me ajudado, irmão Erasmo, irmão Carlos, que me ajudou durante muito tempo, irmão Vanderlei, tantos outros irmãos, agora as irmãs ali de Tubarão que estão ajudando a nós juntarmos um valor para que possamos fazer o piso. Depois eu vou mostrar para vocês a nossa casa de oração, que vai se tornar maior após nós terminarmos o piso, o contrapiso e colocarmos um piso cerâmico bonito. Depois nós vamos aí estar fazendo convocações para os irmãos olhar o trabalho e nos ajudar na compra, adquirir bancos, microfonia, todos os materiais de uma congregação. Ficaremos aqui no endereço próprio, meu, até nós tivermos condições de saltarmos para algo próprio. Aí sim, nesse algo próprio, nós vamos fazer investimentos pesados para o bem-estar de uma congregação linda e maravilhosa, onde os membros se sintam bem. Aqui não é muito bom eu investir muito, porque se eu investir muito, depois fica aqui, gera murmurações, os irmãos ficam tristes, coisas assim. Mas vamos investir o trivial, o possível para nós, pelo menos, começarmos e estarmos bem aí 1 ano, 2, sentados e fazendo a vontade de Deus. Tá certo, meus irmãos? Minha gratidão a Deus, a todos vocês que contribuíram conosco, vocês que nos abandonaram, que Deus possa falar com vocês, para vocês voltarmos. Se vocês não voltar, muito obrigado pelo tempo que vocês nos ajudaram, e quero agradecer a Deus do fundo do coração por nós poder estarmos começando. É um trabalho difícil, é árduo. Eu rogo as orações dos irmãos, estamos numa batalha espiritual, nós vamos discipular pessoas. O meu ministério nunca foi um ministério de facilidade ou de pessoas de uma vida larga e arregalada me procurar, sempre me procura pessoas extremamente necessitadas, e eu acredito que a congregação vai ser uma congregação muito forte no sentido do âmbito espiritual. Teremos com certeza, se as pessoas se agregarem, cultos maravilhosos no futuro, onde o Espírito de Deus há se manifestar com muita força através da pregação da palavra, da oração e da consagração. Rogo as orações de todos os irmãos que assistem meus vídeos e que levam a sério o Evangelho, para que orem em favor daquilo que nós estamos fazendo, discipulando pessoas e entrando no mundo espiritual. Tá certo, meus irmãos? Ditas essas coisas, eu quero ler com vocês na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 22. Nós estamos aqui ainda com a nossa visão um pouco curta, a iluminação não é perfeita. Tudo isso vai melhorar conforme a gente vai sendo abençoado por Deus, vão melhorando a iluminação, melhorando o estúdio, melhorando a programação radial. Tudo isso Deus vai nos dar no tempo certo. Se nós formos fiéis, Ele vai ser fiel conosco. Diz assim, Lucas 22. Estava, pois, perto da festa dos pães sem fermento, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matarem, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Presta atenção nisso. Entrou o diabo, entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era do grupo dos 12. Por isso que às vezes as pessoas ficam aí com essa dita evangelização em célula, do número dos 12. Judas pertencia aos 12 apóstolos de Cristo. Então, ele foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como o entregaria, de como entregaria Jesus para os principais da guarda, os quais se alegraram e convidaram ele a dar dinheiro. Vocês estão entendendo? E convieram em lhe dar dinheiro. Então, olha, Judas alegrou os inimigos de Cristo, como muitos fazem, alegrou os inimigos de Cristo, e os inimigos de Cristo alegre pagaram Judas, concordaram em dar dinheiro a Judas. E ele concordou, Judas concordou, e assim buscava uma oportunidade para o entregar sem alvoroço. Astuto, maligno, buscando a oportunidade de entregar o seu mestre sem alvoroço.
sem causar ruduvu algum, alvoroçar o povo, a multidão, entregar quieto para que ele fosse preso quieto, porque eles temiam o povo, porque o povo ia pressionar as lideranças atuais daquela época por causa do Cristo. Então entendam uma coisa, meus queridos e amados irmãos, qual é que é meu assunto aqui nesse momento? O tema da minha fala nesse momento, extraída aqui desses versículos que acabamos de ler, e doravante estarei comentando e explanando para vocês, dando um embasamento da minha fala usando esses versículos de Lucas 22, do 1 aqui até o versículo de número 5, 6, é falando sobre Judas e a geração atual. Qual é o comparativo que nós podemos tirar desses versículos da Bíblia Sagrada para que possamos comparar com a vida de Judas, que era um dos 12, do número dos 12, comparado à geração atual? Ora, pensando e raciocinando essa semana e caminhando pela orientação bíblica, não fica muito difícil de nós ligarmos os fatos. A mesma relação de Judas com Cristo e com os 11 apóstolos é a mesma relação que muitos líderes eclesiásticos têm hoje com os discípulos de Cristo e com o próprio Cristo. Vocês estão entendendo? Porque eu vou explicar. Explica, pastor, eu vou explicar. Judas e a geração atual. Qual é o comparativo? Qual é o significado da minha fala? A minha fala é o seguinte: Judas, para nós comentarmos um pouquinho sobre Judas, falarmos um pouquinho sobre ele. Judas, somente uma pincelada, eu não vou me estender no vídeo, porque até o que eu quero falar para vocês vão entender em poucas palavras nas entrelinhas da minha fala. Qual é o comparativo de Judas com a geração de líderes de crentes atuais? É praticamente a mesma, esmagadora. Os cristãos da atualidade, pouquíssimos se escapam em crentes e pouquíssimos em lideranças eclesiásticas e pouquíssimas igrejas se escapam, que não são igual o espírito que tinha Judas com o apostolado, colégio do apostolado de Cristo, com aqueles crentes e igrejas que estão ministrando e falando do amor de Cristo nos dias atuais. São poucas os que se escapam. A grande maioria esmagadora tem uma comparação, uma figura, um tipo muito semelhante. Muito semelhante. Eu quero destacar para vocês o seguinte: Judas, para nós entender um pouco, Judas, ele andou com Cristo, caminhou com Cristo, ele segurou a bolsa do financeiro, ele era, para mim, até que alguém me prove o contrário, e mesmo me provando, eu vou continuar vendo pelas páginas da Bíblia, Judas era uma espécie de um guardador das finanças do colégio apostólico. Judas era o tesoureiro de Cristo, pois ele tinha a bolsa, e quando a Bíblia diz que ele tinha a bolsa, a Bíblia está me dando o direito de dizer que ele era o tesoureiro, o guardador, aquele que tinha o entendimento e que controlava as finanças dos gastos daquele colégio apostólico. Vocês entendem? Judas andou com Jesus, Judas presenciou milagres estupefatos e aterrorizadores que Jesus fez. Judas estava na maioria dos encontros onde Jesus fez coisas extraordinárias, desde a transformação da água em vinho na festa de Canaã, que foi o primeiro sinal de Cristo. Judas acompanhou os 3 anos ministeriais de Cristo. Ele viu inúmeras coisas grandíssimas, como multiplicação de pães, ressurreição, Jesus andando sobre as águas, ao encontro a Pedro, chamando Pedro ao encontro a ele, se apresentando em cima para os discípulos, andando por sobre as águas quando eles tiveram medo e ficaram aterrorizados achando que era um fantasma, e tantos outros milagres que nós poderíamos aqui, de toques, de curas, de limpeza de leprosos, de pessoas, de coxos, de paralíticos, pessoas que foram restauradas, pessoas que foram perdoadas. Tudo isso Judas acompanhou. Judas viu o ministério de Jesus triunfando. Judas teve uma experiência grandíssima com Cristo. Mas por que o senhor está falando tudo isso? Para vocês entenderem que muitas pessoas que estão perto de Cristo, que andam com Cristo, que vê os sinais de Cristo, que vê as maravilhas, não se convertem 100% dos seus pecados, dos seus erros. Seus corações continuam vingativos, revoltosos, gananciosos, desejosos de pecar e de angariar fundos e riquezas para a sua vida pessoal, de se dar bem na vida, se é que vocês me entendem. Então Judas, ele viu tudo isso acontecer. Judas viu todos os sinais, os milagres, mas isso não serviu
para transportar Judas de uma velha pessoa para uma nova pessoa. Tanto é que se você vai fazer o estudo completo, você vai ver que Judas era o único diferente de todos os outros. Até o lugar, a localidade, nascimento, a fala dele, tudo ele. Judas, ele tinha uma fala diferente. Isso prova que ele não tinha a mesma origem, mesma localidade, nem a mesma fala e nada do que os outros demais tinham. Judas era uma pessoa diferente e não tentou mudar até o dia em que ele cometeu esta atrocidade em seu ministério, em sua vida. Então, para nós entendermos uma coisa, Judas, ele nunca reconheceu Jesus como seu Senhor. Como muitos cristãos de hoje, eles não reconhecem, como muitos pregadores, eles não reconhecem Jesus como seu Senhor. Há uma diferença em você reconhecer Jesus como teu Senhor, ou como teu amigo, ou como teu mestre, ou como o teu tutor, o teu ensinador. Vocês entendem? Judas nunca reconheceu, tanto é que nas passagens do Evangelho, quando Jesus se apresenta de sala fechada, ele fala, memória, Tomé levou um susto e disse, Senhor meu e Deus meu. Pedro, quando foi interrogado, teve palavras diferentes das de Judas, dizendo, quem você acha que eu sou? Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Senhor da glória, o Filho de Deus, tu és o meu Senhor. Pedro poderia dizer isso na minha conjectura de pregador, e todos os outros testificavam e tinham essa convicção e falavam de Jesus como seu Senhor, não simplesmente como um mestre, mas Judas nunca reconheceu Jesus como seu Senhor. Judas reconhecia Jesus como seu mestre. Tanto é que Judas, toda vez que ele interrogava Jesus, você percebe que ele dizia mestre, mestre, ou então rabi, que é uma espécie de palavra original para etimologia para destacar um mestre, um ensinador judeu, um rabino judeu, uma coisa dessa natureza. A mesma coisa que uma maestria. Então, ele conhecia Jesus como rabi, como mestre, nunca como seu Senhor. E há um diferencial nisso aí. Você percebe no coração de Judas um orgulho, algo que não foi curado, não foi ensinado. Judas, ele acompanhava todas essas coisas, mas tinha um comportamento, temperamento diferente dos demais. Então, para nós entender um pouquinho mais a diferença de Judas para os outros e a igualdade de Judas com esses pastores e crentes da igreja atual, vocês vão conseguir entender. Todos esses cristãos, a grande maioria, esses pastores e líderes de hoje, eles viram milagres, andaram com Jesus, testificaram de todas as coisas, mas eles acabam negando Jesus. Eles acabam não fazendo o que Jesus manda e a sua palavra, a sua sã doutrina, e acabam até vendendo Jesus, negociando Jesus por coisas desta vida. Tem uns que negociam por cerveja, por cigarro, por maconha, por cocaína, outros negociam por um grande carro, por uma Ferrari, um Lamborghini, um Maserati, uma mansão, uma casa de 3, 4, 5, 10 pisos, enfim, por uma conta bancária recheada, vendem Jesus por uma posição, por um cargo político, trocam o ministério por um cargo político, por uma cadeira, por uma posição, por qualquer coisa de natureza. Outros vendem Jesus no sentido de mudar, doutrinariamente falando, negam o evangelho, vendem o que receberam por qualquer tipo de posição. Esse é o espírito de Judas e esse é o comparativo desta igreja atual com Judas. Judas, ele tinha tudo isso de ruim que esses líderes e esses membros dessas igrejas atuais têm. Eles negam Jesus na eficácia. Vocês estão entendendo? E outra coisa, Jesus sempre chamou Judas. Vocês percebem que Judas sempre chamou Jesus de mestre e rabi. Outra coisa, Judas, ele viu em Jesus uma grande fonte de lucro. Vocês estão entendendo? Judas, ele viu em Jesus uma grande fonte de renda e uma forma grande de negócio. Judas, quando ele viu Jesus, ele pensou, a próxima oportunidade, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou me dar bem na vida. Esse homem tem um preço muito alto, esse homem vale muito e eu vou negociá-lo, eu vou vender este homem. Vocês estão entendendo? Essa é a forma que eu queria dizer para vocês, é o comparativo que eu tenho de Judas para a igreja atual. Uma igreja que vende o seu Senhor, que vende Jesus, que vende o Senhor por qualquer bocado, que vende a sã doutrina, que vende os princípios, que negocia a fé, que negocia os dons, que negocia os talentos, vocês estão entendendo? Que usa os dons espirituais para uma forma de ganho, que vê na pessoa de Jesus uma forma de ganho, como essas igrejas tais como Mundial, Universal, Igreja da Graça, Plenitude do Trono e todas essas igrejas apostólicas falsas, essas igrejas pentecostais falsas, essas igrejas tradicionais falsas. É óbvio que sempre tem as igrejas verdadeiras em meio a todas essas que eu estou falando, e pastores e líderes verdadeiros tem. A gente da vez não sabe, mas existe, Deus sempre tem os seus guardados, mas são muitos poucos. Então essas igrejas negociam Jesus,
vendem Jesus, vendem os talentos, vendem os dons espirituais, negociam o que tem para se dar bem na vida, porque vem no Evangelho, vem Jesus, vem seu mestre, uma forma de ganho, uma forma de barganha, vocês estão entendendo? Então Judas viu em Jesus uma forma de uma grande fonte de renda e um grande negócio. E muitas igrejas estão abrindo as portas para um negócio. Você não é para ganhar almas, não é para manter a sã doutrina, não é para salvar pessoas dos seus pecados, mas é uma fonte de negócio. Ser crente hoje, ser pastor hoje, virou moda e uma forma de ganhar o seu salário. Abrir uma igreja hoje, para muitos líderes, é um CNPJ, é uma empresa. Não é o caso do canal do Enfoque, vem sofrendo por amor à verdade, nem a nossa ideia por uma igreja. A gente sabe que se a gente tiver um trabalho sério, a gente vai se dar bem na vida em todos os âmbitos, porque o Evangelho, ele é abençoador, mas não é a nossa vinda aqui, porque se fosse isso, nós tínhamos negociado os valores. Nós aqui estamos lutando como Nabote, não vendemos a vinha, nem a herança. E o Judas, ele tem um diferencial de Nabote, mas ele é muito igual aos cristãos da atualidade. Eles vendem, eles negociam, eles entregam, eles ficam esperando. Eu dizia para minha esposa essa semana, como o profeta Daniel, ele resistiu na Babilônia todo aquele tempo, José resistiu no Egito, foram para lá, para um projeto de Deus. Tem crente que não entende até hoje, acha que é para o cristão ser político, monarca, é um monarca ou um presidente, porque eles foram para um projeto de Deus imbuído dentro de um sistema para salvar o povo de Deus, e não se manteram, e lá dentro eles não entregaram e não venderam o seu senhor ou as suas tradições, não, eles se manteram fiéis lá dentro. E eles resistiram. E os cristãos de hoje, por que são iguais a Judas? Porque eles nem esperam que as suas oportunidades venham, e eles mesmos já vão barganhando e dizendo, não, vem cá, se é para vender, já vendemos agora, se é para entregar, já entregamos agora. Então eles não estão preocupados em resistir, não, eles estão mais preocupados em eles mesmos fazer a proposta, em mudar o seu sentimento doutrinário, a sua vida diante de Deus e tudo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O comparativo de Judas com essa igreja atual é muito grande, porque eles entregam, negociam, eles vendem aquilo que receberam de Deus. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é, assim, uma forma de se dar bem na vida. É o que esses cristãos da atualidade veem. Eles vão na igreja para se dar bem. Eles vão na igreja para comprar um milagre. Os líderes, eles estão na igreja para se dar bem. Eles não estão na igreja para se converter dos seus pecados e guiar um povo na presença de Deus. Eles abrem uma porta já para vender revelações, vender profecias, negociar as coisas, fazer todos os rituais macabros dentro de uma igreja como se fosse algo normal. Por quê? Porque eles estão negociando Jesus, vendendo Jesus, entregando Jesus de novo, como fez Judas. Então, a primeira oportunidade que eles têm, eles entregam. E Judas é assim, ele queria simplesmente se dar bem na vida. O que ele viu Jesus fazer, o ministério que ele teve lá de Jesus, isso nada importava. Como tem pessoas hoje que não se importam com o ministério. Tem gente que tem a bolsa hoje, mas não se importa com a bolsa. Roubam a igreja, fazem tudo que tem que fazer. Os líderes negociam com o dinheiro da igreja em qualquer tipo de negócio. Tem alguns que pagam até os seus motéis com o dinheiro da igreja. Então, assim, eles são muito igual, porque estava com a bolsa e tinha ministério, viu os milagres. Tem gente que já viu um milagre extraordinário, tem gente que já conviveu com Jesus, tem gente que já viveu dentro de um sistema doutrinário ajustado, sério, e hoje está por aí. Negociou tudo que tinha, negociou a família, negociou os talentos, negociou os bens, negociou os dons, negociou tudo. Entregou Jesus, negociou o que tinha, negociou o próprio Senhor por recursos terrenos e humanos para se dar bem na vida, porque tem muitas pessoas que vão até o Evangelho, mas não para mudar de vida, vai até o Evangelho para se dar bem. Judas também viu em Jesus uma oportunidade de se dar bem, tanto é que quando se abriu as portas, ele vendeu Jesus. Lá ele estava pronto para entregar Jesus por umas míseras moedas de pratas, as quais no dia que ele se rachou pelo meio, espalhou aquelas moedas para tudo que foi lá, porque nem os algozes de Cristo, nem aqueles que compraram Jesus com o dinheiro que entregaram para ele, queria de volta aquelas moedas. Para nada servia aquelas moedas, a não ser para comprar um campo de sangue, um campo amaldiçoado, um campo terrível. Vocês estão entendendo? Porque ninguém queria tocar naquilo, porque aquilo era o preço de um justo. Vocês entendem? Então vocês cuidado para não negociar o justo, cuidado para não vender o justo, cuidado para não entregar as coisas sérias que Deus te deu. Não negocie a fé, não negocie dons, não negocie talento, não negocie a sã doutrina. Tem gente que negocia a sã doutrina, eles caem e continuam pregando, e continuam
e se reformulando e mudando de opinião e dizendo isso era no passado, eu pensava assim, eu pensava do outro jeito, mas hoje eu estou completamente mudado porque Deus abriu minha cabeça. Não foi Deus que abriu entendimento, coisa nenhuma, foi o diabo que cegou os vossos entendimentos, como diz a Bíblia, para que vocês não enxergassem mais como outrora vocês enxergavam, dentro da razão e da visão da palavra de Deus, vocês entendem? Então tem que cuidar para não negociar, porque na primeira oportunidade que Judas teve, ele vendeu. Então vocês têm que entender, claro, que é fácil discernir as pessoas que estão por aí se dizendo cristão. Tem muitos que conhecem Jesus, reconhecem como mestre, reconhece como rabi, como ensinador, como tutor, como guru, qualquer coisa, menos como seu Senhor. E já dizia o salmista Davi no Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor. E ainda que Senhor, porque há muitos senhores, os senhores do mundo, o Senhor das trevas e tanto Senhor. Então o Senhor que Davi falava era o Senhor Jesus, o Senhor, o Deus da glória. Vocês entendem? Então há um discernimento muito grande aí. Você tem que reconhecer Deus como seu Senhor, não simplesmente como um rabi, como uma pessoa, como uma celebridade ou como uma figura qualquer, tá certo? E para nós encerrarmos, eu quero dizer para vocês que assim, ó, ele teve a oportunidade, entregou, negociou, no primeiro momento que ele teve, porque ele queria, a visão dele era simplesmente se dar bem, e hoje estão negociando Jesus e o Evangelho, para se darem bem na vida, mas a paga vai vir. Muitos estão entregando o Evangelho de Cristo de uma forma errônea, de uma forma liberal, libertina, onde tem igrejas que são verdadeiros motéis, casa de show, boates noturnas, malocas, cabarés, onde tem igrejas que são verdadeiras pistas de dança, palcos, picadeiros de circo, onde a piada reina, onde o stand-up reina, onde falam abertamente qualquer linguagem suja, imprópria, imunda, que não é a linguagem que Paulo ensinou a Timóteo, a linguagem irrepreensível. O que é irrepreensível? Aquele que não é sujeito à repreensão. Essa linguagem que Paulo pede a Timóteo. A linguagem do obreiro, do pastor é santa, é pura, é limpa. Apesar de termos algumas falhas, às vezes deslizados numa palavra, temos que corrigir as nossas palavras para que possamos ter virtude nas nossas palavras. A palavra de um homem de Deus é como espada no mundo espiritual contra os demônios. Quando um homem de Deus verdadeiro abre a boca e ministra e vai vaticinar alguma coisa, ele é alguém que está entrando no mundo espiritual. Como que um pastor, um obreiro, alguém que fala em nome de Jesus Cristo pode falar todo tipo de palavrão, de palavra, de gírias? Não é só palavrão, porque hoje o palavrão reina nessas igrejas. As letras de louvores, hoje tudo nessas igrejas, na boca desses cristãos é palavrão, xingamento, maldições. Mas na verdade nem gíria o cristão pode falar, porque o cristão não está na gíria do mundo e não vive no mundo. O cristão vive numa outra atmosfera. Então nós temos que ter uma linguagem sã. Nós não podemos negociar de forma alguma o verdadeiro evangelho. Nós não podemos vender Jesus. E outra coisa, nós não temos interesse como esses aí de ficarem bem. Porque na verdade esses aí querem se dar bem na vida. Então porque eles querem se dar bem, galgar dinheiro, fama, posição, likes, muitos seguidores, eles se reformam, eles têm uma atitude extravagante na hora de falar, no jeito de agir, e chama esse tipo de pessoas para perto deles, porque são tudo pessoas libertinas e morais. Mas na verdade o evangelho da cruz, ele é verdadeiro e ele não deve ser negociado nem vendido. Tá certo, meus irmãos? Então fica aí minha fala, não vou além, mas que nós venhamos a seguirmos o exemplo de Cristo. Jamais devemos negar a Cristo, ou entregar a Cristo, ou vender a Cristo, ou vender tudo aquilo que Deus entregou a nós, que são coisas maravilhosas, como os dons que são emprestados, devemos devolvê-lo um dia, são ferramentas para agir no mundo espiritual, negociarmos tudo aquilo que Deus nos deu, para nos darmos bem na vida. Se você é só mais um que quer se dar bem na vida, você vai ser só mais um entre os demais, tá entendendo? Porque não vai impactar em causa alguma. Nós devemos ser cristãos verdadeiros, e que fique esse exemplo de Judas aí com a igreja da atualidade, que na primeira oportunidade que tem, vai entregando tudo e vendendo o seu mestre por um bocado, por qualquer coisa. Não entregue Jesus, não venda Jesus, reconheça-o como seu Senhor, não simplesmente como mestre, não como rabino ou como alguém dessa atualidade que fica falando mal de Jesus, mas reconheça ele com a autoridade que foi delegada a ele, como o Senhor da glória que morreu e ressuscitou e que tem a vida eterna para entregar para nós. Que Deus em Cristo vos abençoe e espero aqueles que porventura queiram estar conosco no sábado próximo às 19 horas, no endereço que estarei passando novamente, Rua Paulo Fux, bairro Feitoria Nova, cidade de Ivoti, logo após o Pesque Pague Schneider. Que Deus em Cristo te abençoe, que tenha uma semana abençoada e que as mãos de Cristo possam estar estendidas sobre você. E não entregue e não venda o teu mestre.